Pois é, Niterói, uma cidade que já foi considerada a segunda melhor na década de 90 para se viver no Brasil, entre mais de 5.000 municípios. Hoje, você imagina em qual colocação Niterói se encontra? Olha, Márcio, é triste ver como é que a Niterói caiu nesse ranking, né? Já tá na posição, acho que é 130 alguma coisa, não é isso? 133. 133. Então, assim, se fosse um município carente de recurso, um município sem orçamento, com uma população enorme, né? Até pensaria em outras soluções, mas com 6 bilhões de dinheiro, de orçamento, tá rasgando dinheiro e não apresenta resultado. Pois é, e nossa população, nas últimas pesquisas, diminuiu para surpresa geral de todos. E isso aí é muito grave, porque nós tivemos também um grande fechamento de empresas aqui em Niterói, um número expressivo de desempregados por conta disso. E Niterói hoje não está atraindo investidores. Niterói hoje não está investindo nos seus empreendedores, que seria correto, não é verdade? Ô, Márcio, olha, eu vou trazer até para você um caso, né, de fechamento, né? Na época da pandemia, a prefeitura de Niterói obrigou o comércio a fechar. Fecha todo mundo e quem abrisse era multado. Verdade, E quem lembro. abrisse perdia o alvará, né. Aí você pega, eh, o prefeito ele deixou de receber salário nessa época? Não, acho que Não, não. não, pois é. O secretário deixou de receber salário? Também Não. não. Os funcionários de alto escalão da prefeitura deixaram de receber os seus salários? De forma alguma. Pois é, aí você vai falar com o comerciante, que trabalhava no balcão, ele, a esposa, mais um funcionário, fica em casa, depois a gente resolve o teu caso? Quer dizer, foi um momento difícil, tá? Não era fácil decisão, porque ninguém sabia que era a primeira pandemia, costumo dizer que foi realmente a Primeira Guerra Mundial, Verdade. né? As guerras mundiais históricas eram de um países por causa de coisa política, geopolítica e tudo mais, mas a pandemia foi um vírus que matou muita gente, não é isso? Era triste, a gente vê pessoas falecendo, pessoas familiares falecendo, não se sabia o que fazia exatamente, mas quando você obriga o outro a ficar em casa e continua recebendo o seu e manda ele se virar, espera um pouquinho que depois eu vejo o que eu faço para você, é duro, né? É duro. Eh, as pessoas que tinham carteira assinada receberam um auxílio do governo federal, não é isso? A prefeitura de Niterói promoveu um programa de empresa cidadã, onde ele até ajudava com R$ 1.040 até 9 funcionários dentro de uma empresa. Fez esse serviço na cidade. Acredito que tenha ajudado muita gente, tá? Não vou desmerecer também esse empenho. Mas se você tivesse pelo menos feito como o município vizinho de São Gonçalo fez, de deixar a economia fluir um pouco, não é isso? Talvez não tivesse sido impacto financeiro tão grande na cidade. Então, assim, quando fala assim, a economia vê depois, tá? Vê depois quando? Funciona assim. Se a pessoa que está sendo protegida, em tese, pelo Estado, pelo município, não pode trabalhar, não pode correr atrás do seu pão de cada dia, ela vai morrer. E se ela morrer, para que ela vai precisar de saúde? Ah, tem outra coisa também é o seguinte, Márcio. Essa questão, quando o governo. Existe uma coisa na legislação que chama o fato do príncipe, né? Esse assunto tentou-se abafar o máximo possível. O fato do príncipe era uma coisa que, quando o governo obriga, ele arca com tudo. Verdade, verdade. Mas isso daí foi deixado de lado. Mas o que a gente viu disso tudo, a gente não pode bater em cima de pandemia, porque é uma coisa que foi naquela época, era uma coisa, mas o que a gente viu depois para ajudar a recuperar efetivamente? Nós já estamos em 2024, batendo 2025, então já estamos há praticamente 4 anos e meio pós-pandemia. E o que eu vejo é uma dificuldade do poder municipal em ajudar na reativação do comércio e indústria na cidade. Mesmo antes da pandemia, a gente não tem indústria em Niterói. Verdade. Vamos pegar esse mote aí, vamos falar um pouquinho agora o que você, Flávio Líder, como vereador, pode fazer para melhorar essa situação em Niterói, atrair mais investimento, gerar mais empregos. Pois é, Márcio. Então a gente pensar assim, quando a gente pensa em voltar ajudar o comércio, a incentivar, tem que pensar em fluxo, não é isso? A gente pensa em fluxo de pessoas. Quando você pega um shopping center,
Quem trabalha com shopping sabe disso. Existe muita tecnologia para isso hoje, que inclusive os shopping centers eles medem a temperatura dos corredores com fluxo de pessoas. Eles colocam Wi-Fi gratuito para as pessoas usarem, eles saberem o que as pessoas estão consultando, aonde consulta, o tempo de fluxo. Tudo é medido dentro do shopping center. Quando você traz isso para o comércio, para a rua, o comércio de rua, a prefeitura peca em tecnologia de incentivo de fluxo. Eles não gerem fluxo. Por isso que, às vezes, você vê uma concentração de fluxo de um lado e falta de fluxo em outro. Aqui no centro, por exemplo, quem é do centro sabe, a gente observa um fluxo muito grande na orla. Terminal João Goulart, Barcas, e em direção ao prédio do Correio, aquela orla mais ou menos ali, não é isso? E para dentro do bairro do centro, pouco fluxo. É uma deficiência de fluxo. Aí quando você começa a observar o que levou àquela falta de fluxo, você começa a observar que foi a ação municipal. Sim, ou Tira uma vaga, tira um ponto de ônibus, sai alguma ou coisa. a falta de ação, não é verdade, Flávio? Inatividade e incompetência. Porque se ele fizesse uma ação que deu um resultado ruim, ele desfaz a ação anterior. Exatamente, correto. Mas quando você vê assim, uma incompetência em fazer, parece que está morto, está parado, não tem nada, nem para você dizer que foi uma ação ruim ou boa. Não é isso? E o que você pode fazer para melhorar isso como Pois é. vereador? Então, assim, pensando em fluxo de pessoas, como é que eu vou trazer o fluxo para dentro aqui da Amaral Peixoto, que é a principal avenida aqui do centro, não é isso? Muita gente esquece que a Amaral Peixoto começa lá próximo à Igreja Batista, na Marquês do Paraná. Verdade. Às vezes a pessoa pensa que a Amaral Peixoto deve de Sepetiba para até as Ruas das Barcas, até a Rua da Praia ali. Mas não, a Amaral Peixoto vem lá da Marquês de Paraná para dentro. Quando a gente olha a Amaral Peixoto, naquele ponto, da Marquês de Paraná até a Visconde Sepetiba, ela tem uma largura. Depois da Visconde Sepetiba para frente, onde foi feita a abertura da Amaral Peixoto, os edifícios, né, na parte histórica, tem que pegar mapas, fotos históricas, você vai ver que é tudo casa. Então, abriu a Amaral Peixoto, que é a entrada da cidade com as barcas, né? A barca lá na Cantareira, trouxe aqui para perto da Amaral Peixoto para fazer a entrada da cidade, e que a Amaral Peixoto era mão em contramão, né? Então, sabendo um pouquinho de história da cidade, a gente vê o que está faltando, né? O que errou no fluxo ali. Então, para trazer esse pessoal aqui para dentro, o que a gente viu no comércio, a gente notou, não só comércio, mas advogado, contador, todo mundo sabe disso. Quando se matou o estacionamento da Amaral Peixoto, acabou com o fluxo da via. Aliás, a Amaral Peixoto está pecando por falta de estacionamento, iluminação, calçada, segurança, nós vamos passar em cima disso ordem tudo aí. pública. Nós vamos passar em cima disso tudo. Então, assim, o fluxo de gente sempre vai ser. Então, na Visconde Sepetiba até a rua da Rio Branco, a Amaral Peixoto ela tem mais 2 pistas de rolamentos ou mais, tá? Nós estamos falando aqui de mais ou menos 20 metros a mais de via. Dá tranquilamente para uma ciclovia, para estacionamento, dá tranquilamente, porque como é que pode acontecer da Marquês de Paraná até a Visconde Sepetiba e da frente não pode, né? É curioso, assim, daquele período ali, daquele perímetro ali da Marquês de Paraná até a Visconde Sepetiba tem ciclovia, tem a faixa de rolamento, tem estacionamento escamado, né? Em frente à Câmara Municipal tem, né? Tem em frente à Delegacia 76DP, tem as vagas da polícia. Às vezes eles usam até uma fila dupla, mas é da função deles ali. E passou o Amaral Peixoto, tudo é proibido. Mas nem tudo, Márcio. Porque ali, próximo ao Bradesco, ao edifício Bispo Dom José, 171 na Amaral Peixoto, funcionam ali 2 andares da prefeitura. Alguma coisa com a saúde, tá? E ali tem estacionamento. Ali é permitido estacionar. Em frente à prefeitura, os carros da prefeitura podem parar, os funcionários podem parar. Então, assim, é um negócio muito Mal explicado. sem nexo. Mal explicado, né? Então a gente vê assim, cara, quando matou o comércio, então vamos botar de volta. Mas isso é uma demanda antiga, Márcio. Antiga. E foi um assassinato que fizeram o comércio, tirar aquilo ali no início de dezembro. A gente pergunta, por quê? Porque não pode ter mais carro para rodar. Então é um negócio sem ideia. Agora, qual é a minha proposta para isso daqui? O problema todo mundo sabe o que é. Não vou ficar aqui... Foi uma coisa que todo mundo sabe o que é. Qual é a minha proposta? Eu, vereador,
Vou propor sim um projeto de lei para voltar com o estacionamento sim, só que com inteligência, com tecnologia. Não essa coisa que a gente tem aí, que cobra uma tarifa altíssima, não tem serviço, não tem contrapartida, e o município só recebe acho que 2 ou 3% da tarifa. Só isso. Que absurdo. O resto não é uma caixa preta. Olha, eu tenho certeza que a maior parte de quem está nos assistindo agora não tem essa informação. Pois é, pra você ver. Então, assim, vamos trazer um projeto de lei eficiente, pô. Primeira coisa, baixar essa tarifa, pô. É uma das maiores do país, certo? Por que que assim não tem porquê, né? Aí, a gente reduzindo essa tarifa aí para um patamar razoável, né? Por que não o percentual dessa tarifa ir para a instituição de caridade que efetivamente ajudam a população que mais precisa em Niterói, certo? Sem qualquer restrição religiosa, mas instituições sérias, que podem ser fiscalizadas, leva um pouquinho para ajudar, né? Já imaginou se a creche do Atalaia recebesse um pouquinho? Se um lar espírita recebesse um pouquinho? Alguma outra, não vou entrar aqui em coisa religiosa, mas instituições que reconhecidamente servem à população de cidade, né? E ali, a tecnologia entra nesse ponto. Tem muita tecnologia para isso. Por exemplo, o cara parou o carro dele na Amaral Peixoto, certo? A gente vai determinar algumas áreas de pouco tempo e outras com um pouco mais de tempo, né? Então, se a gente pensar assim, Amaral Peixoto, se ela tiver o período de 1 hora, renovando por mais 1 hora, dá tempo do cidadão chegar, ir ao comércio onde ele tem que ir, comprar alguma coisa, dá tempo dele visitar um corretor de imóvel amigo dele, ver o imóvel no entorno, dá tempo dele no restaurante fazer um lanche ou almoçar, 1 hora por mais 1 hora, dá tempo, não é isso? E depois ele tem que sair. Depois ele tem que sair. Aí a gente vamos pensar, de repente, mexendo a tarifa escalonada ou até uma ação de conscientização para ter fluxo. Então você está sempre em movimento. Agora, claro que para você incentivar também o comércio com isso, o cidadão parou o carro dele, foi ao comércio, consumiu, ele pega o telefone dele, qualquer shopping center faz isso. Não é uma coisa de outro mundo, não. Já tem, né? Tira uma fotinho do QR Codezinho lá da nota fiscal, ele acredita em tempo para ele no estacionamento. Olha, grande ideia, hein? Maravilhosa. Agora, só pode naquele perímetro ali. Entendeu? Consumiu no centro, abate no centro. Por quê? Porque você gera fluxo naquele ponto que o mais interessa, né? Criar fluxo. Criando fluxo, um comércio emprega pelo menos 5 pessoas, que são 5 famílias, pô. Não é isso? Então, além dessa questão da fidelização, a pessoa sabe que a tarifa é justa. Ele não se omite em pagar. Aí você bota token, aplicativo, né? Isso, e a vaga com inteligência artificial. Quando você vê resultado e retorno, você fica feliz em contribuir. Exato, A gente tem que trazer exato. isso para o nosso município. Claro, Márcio. As pessoas estão insatisfeitas porque elas pagamos muitos impostos e a gente não está vendo retorno algum. A nossa cidade é uma cidade rica, essa é a verdade. Nós temos muitos royalties de petróleo, Demais. mas isso parece não estar se transformando em serviços de qualidade para a nossa cidade.